de uma vez só, então a gente atende você no particular. As perguntas a gente vai deixar para que elas sejam feitas por mensagem de texto, tá? Então, vocês têm o box aí do chat, né? Para que vocês possam mandar as suas perguntas e as suas dúvidas. A Renata está acompanhando esse chat, então, a qualquer momento que ela achar pertinente, ela pode me interromper para passar a pergunta de vocês, ou a gente deixa para o final, tá? E sempre esperar o colega concluir a fala. Então, no final, quando a gente abrir para as perguntas, se algum colega seu estiver falando, espere ele concluir, para que aí você possa tirar a sua dúvida, tá? Então, são combinados só para que a gente possa manter a ordem aqui. A gente vai começar sabendo de vocês o que vocês entendem por rúbricas, tá? Então, a gente vai utilizar um recurso aqui que é o Mentimeter. Não sei se vocês já conhecem, já utilizaram. Então, para isso, se você está só com um dispositivo, acho que vai ficar um pouco complicado para participar, vai ser mais fácil para quem está com os dois. Então, você vai entrar nesse link, que é o menti.com, e aí, a hora que você entrar nesse link, vai ser pedido um código para você participar. É esse código que você vai digitar, o 479589. Então, vou esperar vocês entrarem. Estão entrando? Alguém já conseguiu? Eu consegui entrar. Tá. Mais alguém já conseguiu? Cristiane, tem um limite de caracteres lá. Limite de caracteres? Deixa eu dar uma olhada aqui. É. Oi, gente, na verdade eu não consegui entrar nem falar um pouquinho, porque eu estou aproveitando meu tempo entre reuniões, estou tomando um banho correndo. E sobre o limite de caracteres, é porque você tem que colocar só um apelido. O Mentimeter não faz o nome inteiro, é só um apelidinho, uma coisa rápida para ser visualizada que é você que está falando. Certo. Mas é que eu estou preenchendo lá a pergunta, me deu limite de 25 caracteres. Eu vou ter que resumir. Faz algo mais resumido, né? Porque interessante é só para a gente ter uma noção do que vocês já sabem sobre rúbricas, tá? Não é nada de forma assim bem objetiva. Ok, preenchi já. Todo mundo já preencheu? Olha só. Tô dando uma olhada aqui no chat. Tem bastante gente, né? Legal. Todo mundo já fez, então vamos continuar. Depois, no final, eu mostro aqui qual era o que vocês já conheciam sobre rúbricas, tá?
Então, aqui eu trouxe uma definição, tá? Que as rubricas são meios de avaliação ou autoavaliação, geralmente apresentada na forma de tabelas, que são construídas e modificadas com base nas habilidades, competências e atitudes que se deseja avaliar nos alunos ou professores, tá? Então, as rubricas são um meio de avaliação. Eu gosto bastante, acho bem interessante essa forma de avaliação, tá? E aí você vai construir esses descritores dependendo do objetivo da sua atividade e das habilidades que você deseja desenvolver, né? Que eu acho interessante que ele fala deseja avaliar nos alunos ou professores, porque ele também pode ser utilizado pela equipe gestora da escola, tá? Aí durante as formações de professores. Então, é para deixar claro que a gente pode utilizar aí, não só com alunos, mas com vários perfis. Aqui a gente vai utilizar as rubricas com foco educacional, mas as rubricas ou rubricas, né? Eu já falei sobre isso no último encontro, e essa semana uma professora veio me chamar a atenção de novo pela pronúncia, tá? Eu quero pedir desculpas se tiver algum professor de português aí, mas tem um vídeo que eu gravei sobre esse assunto que eu falo rúbricas, como vocês já perceberam, né? E as pessoas me corrigem falando que são rubricas. Eu já consultei alguns professores de português e alguns me disseram que eu posso pronunciar rúbricas, tá? Então, eu peço desculpa se alguém estivesse se sentindo incomodado, tá? Então, esse recurso de rúbricas, ele é utilizado nas mais diversas áreas, tá? Ele não é restrito só ao meio educacional, tá? Eu trouxe uma tabela aqui de exemplo, que eu peguei de um material aqui que eu já tinha como referência, tá? Que essa é uma tabela para vocês terem uma noção do que é, para quem nunca ouviu falar. Então, aqui a gente tem a coluna do critério de correção. Então, por exemplo, o uso do texto. A pessoa utilizou três níveis, tá? O primeiro não cumpre. Quando a questão não se relaciona com o texto. O segundo, cumpre parcialmente. A questão, os elementos do texto, mas estes não são necessários para sua resolução. E cumpre completamente quando a questão, os elementos do texto necessários para sua resolução. Então, baseada na atividade que a pessoa construiu, ela criou esses critérios aqui para correção, que são vários, tá? O ideal é que para cada nível você já atribua uma nota. Então, um peso, né? Enfim. Então, ali não cumpre, eu poderia colocar 0, o cumpre parcialmente eu poderia colocar 4, e o cumpre completamente eu poderia colocar 6, tá? No caso aqui, como eu tenho várias linhas, eu teria que distribuir essa nota melhor, dependendo de qual seria o meu objetivo total, seria 10, 100, enfim, né? Isso aí é você que constrói, baseado na sua necessidade, tá? E aí eu trouxe um outro exemplo de um curso que eu estava fazendo essa semana, que essa daqui é uma rubrica de avaliação para a atividade fórum do curso, tá? É um curso online, onde a gente participa de 3 fóruns. Então, para a pessoa já saber qual é a nota que ela vai conseguir, dependendo da participação dela no fórum, já foi criada essa rubrica de avaliação. Então, para a participação satisfatória, a pontuação desse fórum vai ser 22,22% da nota total do fórum, tá? São 3, eu não me lembro qual que era a nota total. O participante desenvolve a atividade, observando as orientações do enunciado, mas realiza uma descrição superficial em relação às solicitações apresentadas ou não indica os possíveis resultados da sua aplicabilidade. Então, depois que eu fizer minha participação no fórum, que eu escrevi, eu vou ler de novo, tá? E aí, eu já sei que se a minha contribuição no fórum atender a essa explicação aqui, a minha participação ela vai ser satisfatória. E eu tenho a chance de melhorar um pouco, né? Eu não postei ainda, eu estou construindo a minha participação no fórum. Então, se eu quiser melhorar para a participação plenamente satisfatória, eu tenho que atender a essa outra explicação aqui. O participante desenvolve a atividade com clareza, objetividade e coerência, realizando uma consistente descrição da proposta, indicando possíveis resultados da sua aplicabilidade ou contribuindo com sugestões e práticas inovadoras. Então, não é... Quando a gente participa do fórum, às vezes o aluno, ele acha
que para você ter uma boa nota em um fórum, você precisa escrever muitas linhas. Eu vejo pessoas que escrevem textos em fóruns, e aí quando a gente vai ler aquele texto que a pessoa escreveu, não tem nada a ver com a proposta daquele fórum. Então, é interessante você trabalhar com essas rúbricas para que as pessoas entendam melhor como é uma participação em um fórum, tá? Então, vejam que essa daqui é uma rúbrica de avaliação bem simples, bem clara e bem objetiva, tá? Então, a gente não precisa construir uma tabela como essa, tá? Até mesmo para quando você vai começar a trabalhar com rúbricas, o interessante é que você comece com rúbricas mais simples. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, não é só você que está começando a trabalhar com rúbricas, com um recurso novo, seu aluno também, tá? Os alunos, eles estão acostumados a receber nota de 0 a 10, né? E aí, quando você chega com esse tipo de avaliação, o aluno ele pode se sentir um pouco perdido, assim como você também, quando você começa a trabalhar com um recurso novo, tá? Então, o interessante é que você explique para o seu aluno também como que isso funciona e que você trabalhe com rúbricas mais simples como essa, tá? Então, agora, a gente vai ali para o nosso Google Classroom para a gente aprender na prática como que eu construo essa rúbrica dentro do Classroom, tá? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Deixa eu dar uma olhada aqui. A princípio, não, né? Então, vou abrir aqui o Classroom, tá? Vou abrir aqui a nossa turma do GG Osasco, tá bom? Quem não estiver na turma, tá? Quem não participou no encontro anterior, deixa o e-mail aí no chat que a Renata já vai adicionando vocês à turma, tá? Mas aí vocês podem abrir qualquer turma aí do Classroom de vocês para ir acompanhando caso vocês queiram, tudo bem? Vocês estão vendo o Classroom? Estamos sim, Cristiano, está perfeito. Tá, obrigada. Então, vamos lá, eu vou aqui na guia atividades, tá? E eu vou criar uma nova atividade. Vejam que quando a gente clica aqui no criar, a gente tem atividade, atividade com teste, pergunta, material e reutilizar postagem. A gente vai conseguir criar rúbricas na atividade com teste, tá? Para essas outras opções, vocês vão ver que a rúbrica ela não é habilitada, tá bom? Então, vou clicar aqui em atividade, vou dar um título para minha atividade. Na verdade, eu já tenho uma atividade que eu tinha salva aqui como rascunho, tá? Que é essa daqui, minhas compras na Feira Livre, que eu já comecei para a gente não perder tanto tempo. Mas para você criar, você vem aqui no criar atividade, você vai preencher o título, as instruções, e aqui no canto direito, vocês podem ver que a gente tem mais rúbrica, tá? Então, eu vou por aqui, que eu já tenho a minha atividade salva, tá? Então, eu coloquei aqui o título, que é minhas compras na Feira Livre, e coloquei as instruções para essa atividade. Então, na próxima semana, iremos visitar a Feira Livre, enfim, tá? E aí, o que os alunos vão fazer? Eles precisam conversar com uma pessoa responsável pela compra de alimentos em casa, para montar uma lista de compras, né, do que eles vão comprar nessa ida à feira. Durante a visita, eles vão verificar o preço dos alimentos que constam na lista. Depois, quando eles retornarem para a sala de aula, eles vão utilizar essa planilha para calcular qual será o gasto com cada alimento. Então, ele colocou lá que para a semana ele vai precisar de 500 gramas de cenoura e o quilo da cenoura custa 1,50, ele precisa fazer o cálculo de quanto ele vai gastar para comprar esse meio quilo que ele precisa. E no final, ele vai calcular qual será o valor total que ele gastaria na feira, tá? Então, foi essa atividade que eu criei aqui para o Classroom. Já criei uma planilha aqui para cada aluno, fiz uma cópia para cada aluno. Então, eu já criei a minha atividade, tá? Aqui do lado direito eu tenho para qual turma para todos os alunos, qual a minha pontuação total, não coloquei data de entrega, porque aqui é só um exemplo. Aqui, eu já tinha começado a criar a rúbrica, por isso que ela apareceu ali uma rúbrica pronta,
tá? Mas quando você cria atividade, aqui do lado direito aparece, ó, o símbolo de mais, rúbrica. Então, é aqui que eu clico para criar a minha rúbrica. Eu posso criar uma rúbrica do zero, eu posso reutilizar uma rúbrica já existente, ou eu posso importar uma rúbrica que eu já tenha criado direto lá da planilha Google, tá? Então, eu vou criar uma rúbrica, eu vou utilizar, aqui em cima, desculpa, ele traz o nome, o título da atividade para qual essa rúbrica está sendo vinculada. Eu posso habilitar ou desabilitar o uso de pontuação, tá? O interessante é você utilizar a pontuação, mas se por algum motivo você não quiser utilizar, tudo bem. E aqui ele pede o título de critério da rúbrica, tá? O título do meu primeiro critério, por que do meu primeiro critério? Porque você pode criar vários, tá? Tem uma quantidade máxima de critérios e de descrição do critério, agora eu não me lembro de cabeça, tá? Mas é um número bem grande, que eu acho bem difícil a gente utilizar toda essa quantidade, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que você consegue criar uma rubrica bem detalhada. Então, o título do meu primeiro critério será leitura, interpretação e representação de dados em tabelas, tá? Esse é o critério. Aí eu venho para a descrição do critério, tá? A pontuação aqui eu vou deixar o mesmo, depois no final eu reorganizo a pontuação, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu acho que é mais fácil, mas aí você pode fazer da forma que você quiser, tá? Quando você está começando a criar rúbrica, o interessante é até mesmo que você monte ela no caderno, monte um documento, para depois você trazer para cá, tá? É uma forma de treinar. Tem pessoas que funcionam melhor dessa forma. Se você acha que para você já é mais fácil criar aqui direto no Classroom, não tem problema nenhum, tá? Vou deixar ali a pontuação, depois eu arrumo. Vou vir aqui para o título do nível, tá? Não cumpriu. Se o aluno saber que ele não cumpriu, eu preciso deixar uma descrição, que nada mais é do que uma explicação para esse nível, tá? Então, o aluno não entregou a atividade. Então, quando ele vê que a nota dele foi 0, ele vem aqui, ele já sabe. Por que ele tirou 0? Porque ele não entregou a atividade dele, tá? Ele não cumpriu. Tudo bem? Coloquei o primeiro nível, eu vou colocar o segundo, tá? Vejam aqui no sinal de mais, eu posso acrescentar quantos níveis eu quiser. Cris, coloquei um nível, mas depois eu decidi que eu não quero esse quarto nível aqui, tá? Eu só quero 3. Eu venho aqui embaixo, ó, nesses 3 pontinhos, e consigo excluir o nível, tá bom? Ele reordena, vocês viram que ele reordenou aqui, depois eu vou mostrar por que isso acontece, tá? Vou colocar aqui 2 pontos. O título do meu segundo nível vai ser cumpriu parcialmente. Parcialmente. Tá? E a descrição. O aluno não construiu a tabela com todos os itens solicitados, tá? Então, por exemplo, eu não lembro se eu coloquei isso lá na atividade, mas, por exemplo, eu pedi para que ele construísse essa linha de compras com, no mínimo, 10 itens, e aí o aluno só colocou 8, ou ele só colocou 5, tá? Ou seja, ele não atendeu um dos critérios para criar essa lista de compras, mas ele entregou, ele criou a lista de compras com 6 itens e me entregou, tá? Então, não posso dar 0, porque ele entregou. Mas ele vai receber somente 2 pontos, por quê? Porque ele não atendeu a todos os itens solicitados. E por último, vou colocar aqui com 3 pontos, cumpriu completamente. Qual que é a descrição? Entregou a tarefa no prazo e com todos os itens solicitados. Itens solicitados, tá? Então, recebeu 3.
Aqui onde o aluno não construiu a tarefa, eu posso colocar aqui, ou, tá? Nesse segundo nível aqui, ou não respeitou o prazo de entrega. Eu tanto posso colocar dessa forma, ou eu poderia criar um outro descritor, que também valesse 2 pontos, mas aí na hora do total aqui, o Classroom ele não consegue calcular da forma que a gente espera, tá? Então, acho interessante colocar dessa forma, tá? Então, vejam que aqui eu tenho 0 pontos para quem não cumpriu, 2 pontos para quem cumpriu parcialmente e 3 para quem cumpriu completamente com as respectivas explicações, tá? Com as respectivas descrições. Aqui em cima, vejam que a gente tem o decrescente, que ele vai mostrar da esquerda para a direita, da maior para menor pontuação, ou eu posso colocar o crescente, tá? Eu acho mais interessante deixar o decrescente, porque o aluno vê a maior nota, né, 3 pontos, ele lê aqui e vê que não vai ser tão complicado atingir a maior nota, então, às vezes ele nem lê o restante, tá? Você já reforça para o aluno qual é a forma dele atingir a maior nota, tá? Eu acredito que psicologicamente funcione melhor, tá bom? Terminei de criar aqui a minha rúbrica. Lá em cima, no canto direito, a gente tem o botão salvar, tá? O que eu estou salvando nesse momento? Eu estou salvando a rúbrica, tá? Eu não salvei a atividade, eu não fiz a postagem da atividade. Eu salvei a rúbrica. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, gente? Tudo bem? O Oswaldo pergunta se ele pode fazer e enviar para ter um feedback. Pode sim, Oswaldo, tá? No momento que estiver pronto, você pode mandar para mim ou para a Renata que a gente dá um feedback, tá? Se os slides vão ser compartilhados, posso compartilhar sim, tá? Mais alguma dúvida por enquanto? Pessoal, tudo ok? Então, tudo bem, tá? Voltando aqui, então vamos lá. Cris, eu criei minha rúbrica, mas depois eu fui tomar um café, pensei um pouco e eu decidi que eu quero melhorar essa rúbrica, tá? Eu consigo editar, eu consigo acrescentar novos itens a essa rúbrica, eu consigo excluir? Consegue. Você volta lá na sua atividade e aqui no canto direito a gente tem a rúbrica. Então, eu vou clicar nela e ela vai ser aberta, tá? Então, eu tenho aqui o meu item e os níveis dele, mas eu quero acrescentar mais um item, tá? Aqui em cima no canto direito, a gente tem esse botão com os 3 pontinhos. Eu clico, eu tanto posso editar essa rúbrica, como eu posso excluir esta rúbrica, ou eu posso exportar essa rúbrica para uma planilha Google, tá? Nesse caso aqui, eu vou editar esta rúbrica. Então, eu clico no editar e eu volto naquela tela inicial, ó. Eu posso habilitar ou desabilitar a pontuação, mudar do decrescente para o crescente, assim por diante, tá? Aqui, eu vou adicionar um novo critério. Está lá embaixo no canto esquerdo, tá? No canto esquerdo inferior. Adicionar um critério. Cliquei, ele habilita para mim o campo do título para um novo critério e as suas pontuações e descrições, tá? Então, vou criar aqui mais um para vocês verem como é bem simples e não ficar nenhuma dúvida. O próximo título do critério vai ser Problemas utilizando o Sistema Monetário Brasileiro. Então, problemas utilizando o Sistema Monetário Brasileiro, tá? Pontuação. Esse eu vou mesmo deixar para fazer depois, tá? O primeiro título é o não cumpriu. Não entregou a atividade, tá? Vou adicionar um novo nível, tá? O título será cumpriu. Se a pessoa escrever certo, cumpriu parcialmente.
tá? O aluno respeitou o prazo de entrega, mas não atendeu a todos os itens solicitados, tá? E depois aqui eu vou ter um terceiro, que é cumpriu totalmente, não é totalmente que eu usei, né? Cumpriu completamente ou totalmente, vai ter o mesmo significado, completamente. O aluno respeitou o prazo de entrega e atendeu a todos os itens solicitados, tá? Vou colocar a pontuação aqui de 0, 2 e 3. Então, vocês vejam, aqui eu não vou chegar num total 10 se o aluno cumprir os 2 critérios, tá? Os dois critérios. Mas aí eu poderia colocar o mais um outro, onde o total fosse 4, para chegar no 10, tá? Aqui é só um exemplo mesmo, para vocês verem de uma forma bem simples como que a gente cria. Isso também vai depender muito da faixa etária que você está trabalhando, tá? Aqui, se eu não me engano, essa atividade eu pensei no 4º ou no 5º ano do Fundamental 1, tá? Então, não adianta a gente criar uma tabela enorme de rúbrica, que esses alunos não vão conseguir acompanhar, tá? Quanto mais novos os alunos, o interessante é que você comece com rúbricas mais simples. Se você trabalha com ensino superior, aí sim, é até mais interessante que você trabalhe com rúbricas que sejam mais descritivas, que você tenha tudo isso muito bem detalhado para que o aluno entenda isso muito bem, tá? E aí, como são alunos mais velhos, eles já não vão ter tanta dificuldade, tá? Então, a rúbrica, você tem que pensar nela também, você tem que pensar que a rúbrica não é só para você, professor, tá? O aluno, se ele não entender como esse recurso funciona, não vai funcionar da forma que você espera, tá? Então, é interessante que você pense também na faixa etária do seu aluno, do seu público, tá? Para que aí você construa rúbricas mais simples ou rúbricas mais detalhadas. Eu não lembro onde foi, mas eu vi uma rúbrica assim, que era super bem detalhada, que era para o ensino superior, eu achei super interessante, tá? E também não é porque você está trabalhando com ensino superior que a sua rúbrica pode ser muito descritiva, tá? Porque às vezes você trabalha com ensino superior, mas são alunos que têm um pouco mais de dificuldade, tá? Isso vai depender muito do seu público-alvo. Principalmente se for a primeira vez que você estiver trabalhando com rúbricas com esses alunos. Eu lembro que teve uma época na faculdade que tinha um professor que utilizava. Foi a primeira vez que eu tive contato com rúbricas. E aí ele utilizava rúbricas simples, porque ele sabia que era a primeira vez que os alunos estavam tendo contato com esse tipo de avaliação, tá? Para a gente foi bem interessante, era bem prático, para fazer as atividades, e por isso que eu gosto bastante, porque eu já vivenciei como aluna a avaliação em rúbrica, tá? Então eu acho bem legal para trabalhar com os alunos. Cristiane, Pode falar. o Oswaldo tem uma pergunta interessante aqui, ele fala sobre se tem algum site para a gente ter mais clareza, para a gente conseguir inspirar a elaboração de rúbrica, se tem algum lugar para a gente fazer uma pesquisa. Não tenho nenhum. O que eu tenho é o que eu coloquei no slide, tá? Que é até um material do ângulo. Eles criaram um PDF. Eu posso até compartilhar com vocês depois, porque ele está disponível na internet, tá? É o único material que eu tenho como referência. O que eu acho interessante é a gente se basear na BNCC. Isso. Tá? Facilita mais do que você ficar procurando rúbricas prontas. Eu sei que o que você quer não é uma rúbrica pronta para você utilizar, é só para você ter uma ideia. Mas o interessante é que você comece a criar suas rúbricas, por mais simples que elas sejam, porque se a gente começa a se basear muito em rúbricas prontas, a gente acaba, como eu vou dizer,
não ampliando os critérios. A gente acaba ficando preso em critérios já prontos. Então, eu acho interessante você ir treinando, você mesmo criar suas rúbricas, sempre pensando bem no seu público-alvo, no conteúdo que você está trabalhando, no projeto que você está desenvolvendo. Rúbrica é treino, assim como muitas coisas, né? Quando a gente vai criar critérios de avaliação, a gente tende muito mesmo a procurar coisas prontas, tá? Mas o interessante é a gente construir mesmo, tá? Pensar bem o que você espera daquela atividade, para você construir rúbricas que sejam claras para você e principalmente para os seus alunos. Mas depois eu compartilho sim, vou colocar no Classroom depois esse material do ângulo que eu me baseei, tá? E sobre a gente fazer as nossas próprias rúbricas, eu também acho que é interessante, porque como só nós conhecemos o nosso público, como você falou, que é um exercício, né? A gente vai aprimorando. Você passa uma atividade, você, de repente, esperava uma coisa e no final você não conseguiu. Então, para a próxima, você consegue aprimorar suas rúbricas também, não é isso? Isso. Eu vou falar um pouco por mim, tá? Da minha experiência. A gente tem visto aí muitas metodologias, muitas formas novas de dar aula, né? E a gente vê muito pouco sobre avaliação. Eu confesso que quando eu me deparo com uma nova metodologia, para colocar ela em prática, eu não tenho tanta dificuldade, tá? Não vou falar para vocês que é fácil. Nunca é fácil a gente colocar dentro da sala de aula uma coisa nova. Não é fácil para a gente, não é fácil para que a escola aceite esse novo que a gente traz e também não é fácil para os alunos. Mas eu vou confessar para vocês, a avaliação é uma coisa que me pega muito, né? Porque eu venho de uma educação tradicional e eu não sou contra a avaliação tradicional, tá? Eu acho que tudo tem seu momento e o seu contexto. Mas eu acho que ter vivido uma educação tradicional me traz muita dificuldade hoje para criar avaliações que tenham a ver com essas novas metodologias, tá? E a gente, eu pelo menos, quando vou procurar na internet sobre avaliação, eu encontro pouco material. E quando eu falo pouco material, são materiais que me tragam coisas novas, né? Então, assim, a gente vem muito acostumado com essa avaliação de criar 10 perguntas, cada pergunta vale 1 ponto, e no final o aluno chega a 10. Ou a gente cria lá 4 perguntas, eu quero um total de 10, divido ali, vejo qual vale mais, qual vale menos, para o aluno chegar no 10, né? Então, é realmente uma questão de treino. Quando você vai trabalhar com uma metodologia nova em sala de aula, a primeira vez não dá muito certo, depois você tenta de novo, também é um treino. Mas eu acredito que para avaliação a gente tenha que treinar mais, a gente tem que se esforçar mais. Eu até queria saber de vocês, se é essa mesma visão que vocês têm, se vocês acham que não, que criar novos tipos de avaliação é muito fácil, enfim, né? Eu falo pela experiência que eu tenho, por mim, né, da minha dificuldade. Então, por isso que eu falo que a rúbrica é treino, né? A gente vai encontrar exemplos na internet, você vai encontrar alguns exemplos, sim, de tabelas de rúbrica, mas eu acho que o interessante é a gente treinar mesmo para criar algo significativo para o nosso contexto. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Isso, a Isabela coloquei aqui, perfeito, é desse jeito mesmo, errar e aprender com o erro. Gente, não tem que ter medo de errar, tá? Né? Tem gente que ainda se incomoda com essa fala, né, de que o professor ele pode errar. Não quer dizer que o professor vai relaxar e vai fazer de qualquer jeito, tá? É lógico que a gente sempre tenta buscar o nosso melhor, mas errar faz parte. Camila, bom dia. Quanto tempo, hein, Camila? Concordo, essa questão da avaliação é muito cultural, tanto para professores quanto para os alunos. É uma coisa que eu falo muito, essa questão de construir uma nova cultura, né? Não só para a gente, mas principalmente para os alunos. A gente esquece que essas coisas são novas para os alunos também e acha que é só para o professor que é novo. Para o aluno também é, né?
O aluno ele está muito acostumado com essa questão do 0 a 10. Enem ainda é assim, os vestibulares, enfim, né? Eu vejo que a prática em sala de aula evoluiu muito, apesar de que muitas pessoas falam que a educação não evoluiu. Eu acho que evoluiu sim bastante, não como a gente queria, mas tem evoluído sim. Tem muita gente fazendo muita coisa legal aí, mas na questão da avaliação, gente, precisa muito mesmo, precisa, a gente está muito no início de repensar a avaliação, né? Então, é criar cultura, tá? Criação de cultura mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui para a rúbrica. Vocês viram que eu tenho 1000 coisas abertas, né? Eu perdi, aqui achei. De manhã eu estava preparando atividade de um curso que eu estou participando e eu não quis fechar para eu não ter que começar tudo de novo. Aí eu vivo com esse monte de guia aberta, tá? Achei aqui onde estávamos. Então, a criação da rúbrica é isso, tá? Eu vou lá em cima no canto direito e salvo. Eu posso editar quantas vezes for necessário essa rúbrica. Só que assim, gente, depois que você posta a atividade e o aluno já leu quais são os critérios de avaliação, eu acho um pouco complicado a gente ficar alterando no meio do caminho, tá? Então, estrutura sua atividade, cria sua rúbrica com antecedência, pensa um pouquinho, dali um dia, 2 você volta, lê a atividade de novo, lê essa rúbrica, é realmente isso que você quer? E aí você posta para os alunos, tá? A gente fala que aluno é implicante, mas tem certos casos que a gente tem que dar razão para o aluno, tá? Mudar a rúbrica, mudar critérios de avaliação no meio do caminho é criar confusão com o aluno, né? A não ser que sejam casos muito específicos, muito necessários, tá? Então, cria a rúbrica com antecedência, com calma, e aí você libera a atividade, tá bom? Ou libera a atividade, uma etapa aí que eles possam começar, para você entender como que esse trabalho vai funcionar, para aí você melhorar as rúbricas, enfim, tá? Eu acho importante pensar bem nesses critérios, porque também não é justo com o aluno, né? O aluno, ele lê a atividade, começa a atividade, sabendo que a avaliação vai ser de um jeito, e depois você muda no meio do caminho, então não é muito legal. Essa atividade eu não vou postar, então vou lá em cima no canto direito, onde eu tenho o botão criar atividade, eu venho aqui do lado, ó, eu posso tanto programar como salvar como rascunho. Eu vou deixar salvo como rascunho. Rascunho não aparece para os alunos da turma, tá? A atividade só aparece depois que ela é postada, tá bom? Criação de rúbrica é isso, gente, bem simples, tá? Eu falo que é bem simples no uso da ferramenta dentro do Classroom. É lógico que a criação de rúbricas é aquilo que eu falei, é prática, é treino, e com o tempo elas vão ficando cada vez melhores, tá? Então, sempre pensar no seu público-alvo. Os critérios para a criação de avaliação são os mesmos de quando você vai criar uma aula. Pensa no seu público-alvo, os recursos que você tem, qual o objetivo da atividade, quais habilidades você quer desenvolver, e vai criando sua rúbrica com calma, tá? Primeira vez pode ser que não dê certo, você acha que algum critério não ficou bem claro para o aluno, do próximo ano, para a próxima turma você melhora, e assim a vida segue, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ó, a Renata já mandou o convite para quem pediu para ser adicionado aí na turma do Classroom. Código da sala, Maria pediu o código, a Inês já colocou. Obrigada pela colaboração. Boa pergunta essa do Oswaldo. Ó, quando você usa pontuação na rúbrica, não seria uma avaliação quantitativa ainda ou seria uma forma híbrida? Não sei se híbrido seria a palavra, tá? Não tô falando que você escreveu errado, tá? Mas é algo que eu preciso refletir depois. Eu acho que a gente pode sim considerar uma forma híbrida, tá? Quando você coloca a avaliação, mas você coloca as habilidades que esse aluno precisa desenvolver, né?
Eu acredito que o aluno ele não vai focar tanto na pontuação, porque se eu coloco lá que para atingir o 4, ele tem 4 habilidades a serem desenvolvidas ou 4 itens que ele precisa alcançar, porque às vezes o aluno ele também não vai enxergar isso como habilidade, tá? O aluno ele vai acabar enxergando como 4 itens que ele tem que alcançar, que ele tem que resolver, né? Como se fosse um jogo para passar de fase, né? Então, para passar de fase, ele precisa colher 4 maçãs, molhar a horta, colher 10 pés de alface e alimentar a vaca. Então, para ele, são 4 itens, não são 4 habilidades que ele vai desenvolver, que isso é uma coisa que a gente também tem que construir com os nossos alunos, eles sabem que são habilidades, né? Então, nem sempre o aluno vai enxergar como habilidade, vai enxergar como itens. Então, acho que ele vai ficar muito mais focado nesses itens que ele precisa resolver do que na nota. A princípio, ele vai ver, não, para chegar no 10 eu preciso resolver esses 4 itens, mas depois ele vai ficar focado nesses 4 itens. Então, pode ser que com o tempo a gente acabe tirando esse foco na nota e sim no desenvolvimento das habilidades. Só que aí eu volto a falar, né, eu sei que eu sou repetitiva, mas enfim, é um começo, né? Então, a gente tem que pensar que se seu aluno está lá no 3º ano do ensino médio, ele não passou por uma construção, é algo que você vai chegar agora para trabalhar com ele. Então, ele não teve tempo de passar por toda uma construção do que são habilidades, do que são rúbricas, que ele não tem mais que focar na nota e sim no desenvolvimento de habilidades, né? Mas se eu começo isso agora com o meu aluno lá do 4º ano do ensino fundamental 1, quando ele chegar lá no ensino médio, essa coisa da nota já foi desconstruída, né? Ou não. Porque o que precisa acontecer também? A gente precisa ver que nós estamos mudando dentro da sala de aula, mas quando chega lá no vestibular, o que o aluno precisa? De nota, de um número, né? Então, é um pouco complicado. É toda uma desconstrução que a gente precisa fazer para construir coisas novas. Não sei se me fiz entender, tá? Mas esse é o raciocínio que eu tenho sobre isso. O André está perguntando quantos critérios eu indico por rúbrica. Isso vai depender da sua atividade, do seu contexto, tá? Eu acho que fica complicado a gente trabalhar com... Você está perguntando critério ou itens do critério? Porque tem isso também, né? Quando a gente vem aqui na rúbrica, a gente tem o critério... Ah, tá, e os níveis de critério, né? Eu falo itens, mas na verdade são níveis. Você está perguntando de critérios ou de níveis. Se for de critérios, isso vai depender muito daquilo que eu falei, do seu contexto, se o seu aluno já está acostumado a trabalhar com rúbricas, enfim, tá? Você pode começar com um critério e por níveis de critério, eu acho que fica complicado a gente trabalhar com menos do que 3. Então, eu acho interessante você trabalhar com 3 níveis para cada critério. Mas começa com um critério e depois você vai aumentando, tá? Isso vai depender também da atividade, se é uma atividade curta, se é uma atividade mais longa, se é um projeto para um semestre, né? Então, isso vai depender muito aí da sua atividade, tá? Deixa eu ver quem mais. A Isabela gostou do conteúdo, eu que agradeço. Alguém quer falar alguma coisa aí? Se quiser, pode ativar o microfone e falar. Renata, se quiser colocar alguma coisa. Obrigada, Soraya, por você ter achado excelente as orientações. Soraya é uma querida, viu, gente? Sigam ela aí no Instagram. Coloca aí, Soraya, seu @ do Instagram, o pessoal te seguir. Soraya dá dicas maravilhosas sobre educação, viu, gente? A Camila também está aí com um projeto muito legal. Sigam ela no Instagram. Coloca aí também, Camila, o seu @ o pessoal seguir. Camila tem postado... Camila está de quarentena, assim como muitos educadores, mas ela continua criando, pensando quais atividades ela trabalharia no dia com os alunos dela. Ela tem postado isso num site que ela criou. É bem legal esse projeto dela. Cris, a gente também tem que agradecer que tem vários líderes de vários GG do Brasil. Tem de Maceió, tem do Ceará, a Alderlânia é lá Alderlânia. Nossa, era uma querida. Então, tem várias outras pessoas, não tem só Osasco, então a gente tem que agradecer a Olinda, André, que é de Olinda também.
Tem GG do Brasil inteiro participando hoje. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada. São Bernardo do Campo. Ó, tem muita... Carutapera. Nossa, gente, muito legal isso. Muito legal mesmo. Muito. Não, a gente não esperava que tantas... Sim, Camila, GG é vida. Falo por experiência própria. Contagem. Nossa, que legal. Muita gente. A Isabela colocou aqui uma coisa que eu acho muito legal. Ela escreveu aqui no chat. Na verdade, a gamificação é presente na minha vida sem saber o nome há anos. Eu não sei o porquê que ela colocou, qual foi o contexto, mas a gente aplica muita coisa em sala de aula, coisas que são antigas, que os professores já aplicam há muitos anos, e só agora essa coisa, né, que a gente faz em sala de aula recebeu um nome, né? Gente, gamificação, ela existe há muitos anos na educação, né? Só deram um nome agora e explicaram melhor o que é, tá? Então, às vezes, você está buscando uma coisa nova e essa coisa nova você já faz dentro da sua sala de aula. Por isso que eu falo muito da importância de compartilhar o que você aplica na sua sala de aula, tá? Tem professor que tem medo. Eu trabalhei uns anos atrás com uma professora que ela tinha pavor. Ela dava aula com a porta fechada, ninguém tinha acesso aos classrooms que ela criava, porque ela falava que as pessoas se apropriavam das coisas que ela criava e não davam a autoria dela. Enfim, né? Isso aí é uma outra questão. Mas, gente, vamos compartilhar, mostrar o que você faz, né? Cria aí um Google Sites, postar nas redes sociais já é um portfólio, já é mostrar o que você faz, né? Independente se é gamificação, se é ensino híbrido, não precisa nomear o que você está fazendo, mas compartilha para que outras pessoas tenham acesso e saibam o que você faz, né? Eu acho isso muito importante, você compartilhar. Ô, Cris, tomei o áudio um pouquinho aqui, a liberdade para compartilhar, então. Eu já dou aula há 6 anos e eu sempre usei metodologias ativas, que eu nem sabia o que eram metodologias ativas, eu fui aprender há pouco tempo atrás, essa coisa de denominação daquilo que a gente já usa, né? E a gamificação é uma delas. E eu sempre ajudei muito todos os outros professores, e às vezes eu também era vista como a doida que quer fazer os alunos estudarem e não eu passar o conteúdo para eles, né? Sair dessa coisa da educação bancária e tudo mais. E a partir do momento que a gente começa a dividir o conteúdo com os professores, eles se frustram menos e tendem a aplicar mais. Então, eu até comentei ontem no grupo lá do WhatsApp que o Flávio, de Maringá, do Jeg Maringá, até falou para mim, falou assim, Isa, você precisa ter um Instagram para você compartilhar as coisas. Porque... às vezes, assim, as pessoas tentam falar, será que eu tô fazendo isso sozinha? Será que tem mais gente para dar a mão para mim? Será que tem mais gente para eu poder ensinar, ajudar a melhorar essa prática, ajudar a ver o erro dessa pessoa e tentar fazer alguma coisa legal? Fazer, tenta fazer de um outro jeito, porque às vezes os alunos, a sua faixa etária não se aplica a isso. E segunda-feira, eu entrei, eu sou professora de Senac, segunda-feira eu vou ajudar os professores a introduzir o Zoom. Eu prefiro o Hangouts e o Meet, mas eles querem usar o Zoom e eu vou ensinar eles a usarem a Classroom. Então, essa questão da Classroom, das rubricas e tudo mais, é uma coisa muito legal e que tira o trabalho do professor. Alivia, na verdade, o trabalho do professor. Porque faz o aluno se colocar como próprio protagonista ali da aprendizagem dele, ele vai se policiar, ele consegue ver o quanto que ele está aprendendo, se ele precisa melhorar, e não é a gente que tem que estar dando esse feedback o tempo inteiro. Então, libera um espaço para a gente programar uma coisa mais legal, e ele ser o protagonista ali. Sensacional, Isabela. Estou arrepiada com o seu depoimento, e é verdade, principalmente quando você fala se tem alguém para dar a mão para a gente, né? E eu falo assim, se você está se achando doido da escola, é porque você está no caminho certo, né? Se você faz coisas muito diferentes do que os outros fazem, você está no caminho certo,
né? E essa coisa de você ter alguém para dar a mão, procurar alguém que faça o que você faz, ou algo parecido, ou algo mais doido ainda, é super importante, né? Às vezes você não encontra na sua escola, mas você encontra na escola do lado, ou você encontra na escola da cidade ao lado. Por isso que eu acho super importante a internet. O Instagram é, sim, a rede social do momento, tá? Não é que você tem que abandonar as outras redes sociais, mas o foco maior, o interessante é que seja no Instagram, não só nas postagens, mas também nos stories. Se você não gosta de aparecer nos stories, não tem problema nenhum, pode postar em texto, pode postar repostar postagens do feed, enfim. Mas é legal que você tenha no Instagram, gente. Esse ano eu comecei procurar bastante coisa, atividades pelo Instagram, coisa que eu não tinha o hábito. E a gente encontra perfis sensacionais no Instagram, né? Que é esse dar a mão, né? Você segue a pessoa, se você não quiser conversar com ela, não tem problema nenhum, mas pelo menos você já sabe, né? Que, nossa, tem alguém que vai pelo mesmo caminho que eu, né? E eu acho isso muito legal, né? Então é interessante vocês compartilharem, sim. Não tem tempo de fazer postagem todos os dias, faz uma por semana, faz duas, mas é uma forma de você criar seu portfólio. Tem muito professor ainda com a ideia que portfólio é como se fosse um currículo, né? Aí eu crio lá meu currículo, coloco as escolas por onde eu passei. Hoje em dia, a escola por onde você passou não faz muita diferença. As pessoas querem saber os projetos que você criou, que atividades você desenvolveu, que tipo de tecnologia você utiliza, tá? E quando eu falo de tecnologia, não é só o digital, não é só o computador, tá? Dá para fazer muita coisa com papel e caneta, entendeu? Não é para a gente abandonar o que é antigo, é a gente saber utilizar de forma mais significativa. Então, muito legal o seu depoimento, Isabela. Obrigada por ter compartilhado. A Soraya tinha escrito algo aqui bem legal, que na hora eu vi. Aqui, a Soraya falando que ama stories. E essa de dar as mãos me lembra Mário Sérgio Cortella quando se fala sobre mutirão. Muito legal. Gente, muito legal esse chat. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas está bem legal o que vocês têm colocado aqui. Aqui, achei o que a Soraya falou. O depoimento da colega é real. Nomear o que já fazemos em educação. Fato, aconteceu comigo quando eu entendi sobre o Flip Classroom, que é a sala de aula invertida. Então, é algo que, às vezes, a pessoa já fazia há muitos anos e agora tem um nome, tá? E aí você vê, que fulano criou em 2008, mas aí você vai conversar com professores que já estão dando aula há muito mais tempo, você vê que esse professor faz isso desde 1996, né? Mas só em 2008 que alguém chegou e falou, vou dar o nome tal para isso aqui, né? Então, por isso é importante a gente conhecer essas novas metodologias, para aprender coisas novas, ou até mesmo para entender que o que você já faz em sala de aula tem um nome, né? Que se você começar a utilizar esse nome, pode ser que as pessoas te deem mais atenção, tá? Isabela já está indo. Obrigada, Isabela. Abraço, até a próxima. Alguém quer falar mais alguma coisa? Renata quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida sobre a criação das rúbricas? Eu achei que foi excelente. E só pelo fato de a gente ter essa quantidade de professores aqui, tirando essas dúvidas, se informando, já mostra que é um time de pessoas que pensam diferente da maioria, infelizmente ainda é uma maioria, né? Porque você pensar nessas metodologias leva tempo, dá trabalho, então infelizmente ainda é mais fácil você pegar e fazer uma aula tradicional. E aí você não vai atingir os objetivos mesmo, né? Porque nós estamos numa realidade completamente diferente de 20 anos atrás, quando muitos começaram. Então, é necessário fazer essa quebra desse paradigma, de buscar novas metodologias, é importante e é necessário. E deixa eu só colocar as pessoas aqui, que elas estão entrando no final, mas depois a gente vai passar o material para vocês. Eu peço que ninguém saia também do chat aqui sem preencher o nosso check-out, porque também é uma maneira da gente ter controle de quem estava aqui, conseguir mandar um feedback para vocês, até um certificado, né, porque o GG dá essa possibilidade para a gente.
Então, eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês preencherem antes de todo mundo ir embora. Não é para ninguém ir embora ainda, não. É só para vocês terem... onde está aqui o link, vou compartilhar com vocês aqui pelo chat, tá? Acho que foi, não foi? Foi. Então, tem um formuláriozinho, o link é gigante, não deu tempo de encurtar, mas eu peço para vocês preencherem, por favor, ainda mais porque tem tanta gente de tantos lugares, e isso é muito legal para a gente poder compartilhar lá no nosso grupo e ver quantas pessoas estão sendo atingidas, né? Quantas pessoas estão saindo da caixinha. Alô? Cris? Sua tela ficou meio... Me ouve? Eu não estou ouvindo ninguém, eu vou ter que sair da sala e entrar de novo. Aí você vai só finalizando, por favor. Eu estava te ouvindo, Renata. Agora vocês me ouvem? Eu estou ouvindo, Renata. Ah, tá. Na hora que eu falei, ninguém ouviu absolutamente nada, né? Não, eu ouvi sim, estava ouvindo sim. Ah, tá. Então, eu coloquei aqui para vocês um link. E esse link é só para finalizar mesmo, para... Dá licença, por favor. Aqui a gente tem umas pessoas aparecendo aqui, né? Não tem jeito. Só para a gente ter um controle também, saber quem estava com a gente, poder divulgar isso nos nossos grupos. E para vocês também terem um feedback, né? De conseguir passar mais coisas. Eu deixei o código da nossa turma, do GG Osasco. Para quem eu não conseguir mandar o convite, tem o código. Se vocês quiserem, eu coloco mais uma vez. Alguém precisa do código ou todo mundo já acessou? Eu peguei o código aqui, já vou colocar. Legal. Também tem a nossa página, vou pôr aqui embaixo também. GG, opa, coloquei um E a mais. Cleiton está pedindo o código para a sala do Classroom. Eu vou colocar o código aqui, aí você pode entrar também. Deixa eu só um minutinho. Cris, você quer finalizar ou a gente pode terminar aqui? Ou se alguém tem mais alguma dúvida, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo a todo mundo que participou, mesmo que não ficou até o final. Muito obrigada pelas colocações de vocês. Eu estou lendo aqui agora as mensagens do chat e foi bem legal, viu, gente? Obrigada e até uma próxima. Por favor, antes de vocês saírem, preencha, por favor, esse doc. E muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Foi um momento, assim, de muito aprendizado para todos, eu acredito. Obrigada ao pessoal de outros GGs que estiveram com a gente. Obrigada aos professores aqui de Osasco. E a gente está à disposição, quando vocês quiserem falar com a gente, tirar dúvidas. Nós estamos aprendendo todo o tempo também, aqui ninguém sabe mais do que ninguém, nós estamos para trocar informações. E estamos abertos para bater papo, para tirar dúvida, para trocar ideias e fazer, sempre pensando nos nossos alunos, na aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Muito obrigada a todos, fiquei muito feliz de ter cada um de vocês aqui com a gente.